Olha que interessante, eu gostei muito que o profeta disse aqui. Está vindo um outro avivamento aí, viu, meus amados? Está vindo. O povo um dia vai ficar chocado em ver que uma coisa que era inesperada vai acontecer. Vai ter um avivamento entre as nações. Vai. Os muçulmanos vão ficarão boquiabertos com este avivamento. Jesus disse: chegará um dia que uma geração má e adúltera, lembre-se, buscará um sinal. E esta é uma geração má e adúltera. Ele disse que aquela geração receberá um sinal. Observe como se alinha com o restante da Bíblia. O sinal de Jonas. Jonas esteve na barriga da baleia por 3 dias e 3 noites. Assim deve o Filho do Homem ficar na barriga da terra 3 dias e 3 noites. E noites. O que será? O sinal da ressurreição, está vendo? O sinal da ressurreição será realizado numa geração má e adúltera. Foi realizado no livro de Atos, verdade. Jesus ressuscitou dos mortos, entrou em Pedro, Tiago e João e os apóstolos, e eles fizeram este livro de Atos. Não foi os Atos dos apóstolos, foram os Atos do Espírito Santo operando através dos apóstolos. Não é o homem hoje, é o Espírito Santo operando através de um homem ou homens. Vejam que fazem a obra. Não é o homem é apenas o vaso, mas o Espírito Santo é o óleo que está naquele vaso, está vendo? E veja o que eles fizeram, veja os sinais que eles fizeram de Jesus. Olha que interessante, irmão. Olha que interessante. Jonas é um tipo, é o sinal para uma geração má e adúltera. Este mundo quer ver um sinal. E a Bíblia já disse que eles terão um sinal que será dado a eles. Este mundo mau e adúltero. Qual será o sinal? O sinal da ressurreição. Como? Cristo ressuscitado em seus santos. Vai acontecer. Veja que isto aqui foram prévias, foram sombras de um grande acontecimento que está prestes a surgir. E ele disse, lá na primeira vinda, foi ele o sinal entre aquela geração má e adúltera dos judeus, né, que haviam rejeitado o evangelho, quando Cristo apareceu dentro de Pedro, dentro de Tiago, dentro de João, dentro dos apóstolos, na primeira vinda. Agora, nesta terceira vinda, esta geração má e adúltera que rejeitou o evangelho da graça, os gentios, receberão o sinal da ressurreição. Eles verão os santos ressuscitados. Mas veja que quando Jonas aparece para Nínive, a mensagem dele não era de graça, era de destruição. Você vai, espera um pouquinho aí, ainda não, vocês têm 40 dias, vai queimar tudo. Vai queimar tudo aqui, vai queimar, vocês rejeitaram, já passou, é a pregação aos perdidos. Vai queimar tudo, não vai sobrar nada aqui. Estão entendendo? O sinal da ressurreição para essa geração má e adúltera vai acontecer. Leia a mensagem, almas que estão em prisão agora. Sim, vai ter um sinal para o mundo. O profeta diz, vai ser público. A terceira puxada da pregação aos perdidos não vai ser no segredo, sem ninguém saber, como pregam por aí. Não está certo, meus amados. O timing está errado, o tempo está errado. A Bíblia diz claramente que é no retorno, no regresso, em que estas coisas sucederão. Veja o que eles fizeram, veja os sinais que eles fizeram de Jesus. Eles tinham que perceber. Eles eram homens ignorantes, sem estudo, Pedro e João, mas eles tinham que perceber que eles haviam estado com Jesus. Eles faziam coisas que eles faziam. Então veja, cada livro na Bíblia, os 4 livros, os 4 evangelhos, guardam a bênção pentecostal com cada escritura para respaldar exatamente o que eles disseram. E agora os Atos dos Apóstolos vindicam hoje com os 4 evangelhos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu quero falar mais um pouquinho com vocês. Esse sinal da ressurreição. Eu quero mostrar algo aqui para vocês. Eu vou usar meu quadrinho. Deixa eu só me certificar. E eu quero mostrar para vocês a perfeição da Bíblia. A perfeição da Bíblia. E isto aqui me deixa muito animado. Eu vou falar um pouquinho da primeira vinda, que é um protótipo. É uma prévia do que acontecerá na segunda vinda para os judeus ou na terceira vinda para os gentios. Lá na primeira vinda, nós tivemos 2 momentos. Nós tivemos 2 momentos. Aqui, na crucificação.
Dois momentos que eu quero falar. Preste bastante atenção nesta parte da lição. Não vou me ater muito, mas vai ser muito importante isso aqui. Na crucificação, que foi na sexta-feira. Depois, nós tivemos um outro momento, que foi a aparição dos santos. No domingo, de manhã, eles começaram a aparecer, segundo o que a Bíblia diz. A aparição dos santos, junto com Jesus. Isso aqui é um protótipo do que vai acontecer agora, por esses dias. Olha que perfeito. Aqui está em Mateus 27. E aqui está em Mateus 28. Eu quero mostrar algo muito impactante para vocês aqui. Você sabia que a Bíblia diz que a ressurreição aconteceu bem no meio desses dois tempos aqui? Ressurreição. Durante esse tempo aqui, os santos do Velho Testamento estavam recebendo uma visitação no paraíso. Lembra que nós pregamos aqui sobre a abertura do livro no céu? Nós pregamos sobre o julgamento das almas que estão lá, das eras passadas, que abrirá o livro. Olha, e aí o profeta de Deus, e eu vou ler para vocês, vou repetir para vocês. O profeta disse que a crucificação, falando dos gentios, a crucificação, o marco físico, literal da crucificação, ele diz, foi aquele terremoto de 1964. 1964. A aparição dos santos vai ser, segundo o que diz a Bíblia, depois dos 3 anos e meio. Entre 1964 e o final da tribulação, quando os santos aparecem, o que tem no meio? O rapto. O que tem aqui? Vou escrever, olha. Rapto acontece entre esses dois tempos. E é interessante notar que aqui tem um terremoto, de Apocalipse 6, verso 12, segundo as palavras do profeta. Ele disse, aquele terremoto de Apocalipse 6, 12, é o terremoto da rejeição da sexta-feira, não do domingo. Não é o terremoto da ressurreição, da aparição, melhor dizendo. Não. E olha que interessante, tem um terremoto aqui na sexta-feira. Tem outro terremoto aqui na aparição, que é aquele que mata 7.000 homens em Jerusalém, porque terminou os 3 anos e meio, tinham acabado de matar Moisés e Elias, dá um terremoto que coincide com o retorno da noiva. Veja, entre esses dois tempos, em 1964 e o final dos 3 anos e meio da tribulação, em algum momento entre esses dois tempos, o rapto vai acontecer. Aí você diz, irmão Neville, deixa eu ler a citação para vocês. Deixa eu ler aqui para vocês. Ele diz isso no 6º selo. Falando aqui da crucificação da sexta-feira. Agora, quando ele estava prestes a livrar seu filho unigênito, qual era seu unigênito? Já conhece seu filho, mas este é seu unigênito. Mateus 27. Vamos ver o que ele fez lá. Mateus no capítulo 27. Agora lembre-se, seu filho havia sido surrado, havia se angustiado, eles zombaram dele, e ele estava agora pendurado na cruz às 3 horas, sexta-feira, santa tarde, prestes a acontecer. Mateus 27, verso 45, creio que é. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. Agora note bem exatamente o que ele fez aqui atrás agora, neste aqui. E olhei, olha, agora ele vai fazer um paralelo entre Mateus 27, a sexta-feira, e o terremoto de Apocalipse 6, 12. Ele não diz que o terremoto de Apocalipse 6, 12 coincide com Mateus 28, mas sim com Mateus 27. E olhei, havendo ele aberto o 6º selo, eis que houve um grande terremoto, e o sol se tornou negro como saco de silício, e a lua se tornou como sangue. Negridão, escuridão, Egito, negridão, escuridão. Deus livrando Jesus na cruz um pouco antes dele trazê-lo na ressurreição. Isso já foi lá no domingo. Primeira escuridão, o sol se pôs no meio do dia, as estrelas não brilharam. 2 dias mais tarde, ele iria o ressuscitar com um triunfo poderoso. Depois do sol e a lua e estrelas e tudo no Egito, todas essas aconteceram. Ele livrou Israel para a terra prometida. Ele estava fazendo esses paralelos. Olha que interessante.
E olha como é perfeita a Escritura, porque, olha, a Escritura, irmão, a ressurreição não aconteceu na sexta-feira. A ressurreição não aconteceu no domingo de manhã. Lá foi a aparição, eles tinham ressuscitado um pouco antes. Lá na região do paraíso. Deixa eu usar essa terminologia para você entender melhor, para você posicionar a rejeição da aparição e do rapto. No meio, que acontece bem no meio entre Mateus 27 e Mateus 28, tem uma ressurreição. E você diz, mas é verdade mesmo? Sim, olha o que diz aqui, falando da sexta-feira. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Ah, mas está dizendo que ressuscitou. Continue lendo. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, já no domingo, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. No domingo. Não vai ter aparição de santo aqui, agora, para a terra, para o mundo. Não, os santos vão aparecer para o mundo em Apocalipse 19. Siga a ordem das Escrituras. O céu se abre em Apocalipse 19 e todo mundo vê, todo olho verá. Toda língua confessará, terceira vinda, vinda pública. Mas entre a terceira vinda e aqui a segunda vinda para os gentios, entre essas duas manifestações, o rapto acontece. Bem no meio, silenciosamente, misteriosamente, ninguém vai ver nada. Em nenhum momento o profeta conectou o rapto com o terremoto da rejeição. Não, ele não disse isso. Ele está dizendo que a crucificação está conectada com o terremoto de Apocalipse 6:12. E aí tem o outro terremoto, mas essa já é da aparição. Eles já tinham ressuscitado. Jesus já tinha visitado eles no sábado. Jesus já havia estado com eles lá na região dos salvos, abrindo os selos para eles. Apocalipse 5. Quem acompanhou as lições deve estar se deliciando aí, né? Muito maravilhoso, não é? Muito maravilhoso. Apocalipse 5, a abertura do livro no céu, que o profeta fala na brecha. As almas debaixo do altar recebendo os selos abertos. Isso trazendo para eles um corpo glorificado. Para vir para a terra? Não. Para ainda ficar mais 3 anos e meio lá esperando, naquela grande mesa, para depois aparecer aqui na terra, em Apocalipse 19. Que engloba 15, 16, 17 e 18, né? Nós sabemos disso. Não é? E aí, ó, vou ler para vocês. Realmente, Mateus 28 diz... No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, no finalzinho do sábado, né, já começando o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Isso aí já é a aparição. Os santos começaram a aparecer. E isso já condiz com capítulo 7 de Apocalipse. Capítulo 15 de Apocalipse, 16 de Apocalipse, 17, 18, os 7 anjos aparecendo no mundo. Os 7 grupos, a noiva. Ele é a palavra que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra foi feita carne e habitou entre nós. Novamente também está escrito em Apocalipse no capítulo 19, quando nós vimos ele vindo, a noiva e o noivo. Opa! Não, mas é Jesus com a veste só picada. Não, ele está dizendo que é a noiva e o noivo. É em Apocalipse 19, quando nós vimos ele vindo. Ele quem? A noiva e o noivo, sua veste salpicada em sangue, seu nome, porque quando a mulher se casa com o marido, o nome é o mesmo. Seu nome era chamado a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. Mesma autoridade, mesmo poder, mesmo juízo. A primeira vinda de Cristo mortal, ele vem 3 vezes. Cristo é em 3, tá vendo? Observe como ele vem. O diabo, ele é em 4. Observe Cristo. Primeira vinda, ele veio como mortal, para sangrar e morrer, tá certo? Essa foi sua primeira vinda. A segunda vinda é o rapto. Nós o encontramos nos ares, imortal. Sua terceira vinda, ele é o Deus encarnado. Encarnado só nele. É só ele que aparece aqui. É Deus encarnado em todo o seu povo, nos 7 grupos. Amém? Deus, Emanuel, para reinar sobre a terra. Quem que vai ser Emanuel lá na terceira vinda? Jesus e sua noiva. Quem que vai estar em cavalo branco? Jesus e sua noiva. Quem vai trazer o selo para os judeus? Jesus e sua noiva. Ah, mas o povo fica bravo com Moneville, né? Meu Deus, Moneville.
Ela não quer mais ouvir o Moneville, né? Tem problema. Vamos ver se eu não deixei nada para trás aqui. Já estou encerrando. Agora, olha que interessante, que gostoso, né? Uma geração Maia Dutra procura o sinal. Procura um sinal. E lá nos dias de Jesus, Jesus morreu, foi crucificado. Aí o sinal que a geração má procurava eram os apóstolos, realizando milagres, maravilhas. Mas foi porque estava começando os dias da graça. Mas desta feita, na terceira vinda, acabou os dias da graça. E agora a noiva subiu, né? Jesus foi crucificado, a palavra, realmente. E agora vai aparecer de novo também. Mas não é para pregar graça agora, como os apóstolos fizeram. O sinal de Jonas, depois dos 3 anos e meio nas bodas, que é simbolizado pelo Filho do Homem ficar na barriga do peixe, os 7 mensageiros na barriga do peixe, vão aparecer e vão falar para essa grande Nínive que está aqui, vocês vão morrer todo mundo. Nós viemos aqui para acabar com... Deus nos mandou aqui para passar um recado para vocês. Vocês vão morrer queimado. Todo mundo vai escapar um. E aí, para você saber o resto da história, você vai ter que ler o livro de Jonas para descobrir o que aconteceu com esse recado que foi dado por Jonas, não é? Meus amados, muito feliz estar convosco.